Eu queria compartilhar com vocês essa noite sobre relacionamento com Jesus. Para poder falar de relacionamento com Jesus, o que é importante? Quem é Jesus para você? Eu acho que vale essa primeira pergunta, porque a maneira como Jesus lhe foi apresentado, talvez seja a maneira como você entenda que Ele é. Então, se lhe apresentaram um Jesus mais duro, onde qualquer coisa que você fizer, olha, você vai para o inferno, talvez seja assim que você entenda que Ele é. Mas se te apresentaram um Jesus que foi o que eu conheci de amor, e isso foi o que mais me impactou, eu sempre falo isso, na minha experiência, porque eu ouvia falar de Jesus, eu não sabia quem era, mas eu sempre me relacionei com Deus. Mas quando eu descobri o quanto Ele me ama, o quanto Ele te ama, esse amor que Ele tem, isso me trouxe um impacto. Porque mesmo sem o conhecer, Ele cuidava de mim, mesmo sem o conhecer, Ele me protegia, mesmo sem o conhecer, Ele me ama. Então, hoje, preparando a palavra, eu estava buscando sobre o relacionamento com Jesus e algumas coisas me chamaram a atenção. Porque muitas vezes você vai até Jesus. E se eu perguntar aqui, talvez todos ou boa parte, você em algum momento foi até Ele. Mas tem situações que Ele vem até a sua vida. E talvez você não perceba. Então eu quero falar aqui de alguns momentos, de algumas passagens que eu li na Bíblia, que vale aqui você refletir. A primeira delas está em Lucas 7. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 7. Deixa eu tomar aqui uma água. Deixa eu virar para cá. Isso. Eu sou obediente. Lucas capítulo 7, versículo 12. Olha só que interessante. Lucas capítulo 7, versículo 12 diz assim: Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Imagine esse enterro do filho único de uma viúva. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Olha que interessante, a Bíblia está falando que Jesus, ao entrar na cidade, vê um enterro. O enterro de uma mãe que perdeu o seu único filho. Imagine a tristeza dessa mãe. Mas o que me chamou a atenção é que essa mãe, em um momento tão difícil, ela não vai até Jesus. Ela não chega para ele e fala assim: olha, ressuscita o meu filho. Aliás, eu acho que ela nem viu Jesus. Porque ela estava tão focada na sua dor, da perda do seu único filho, que a Bíblia fala que, olha só, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. E Jesus vai lá e opera o milagre. Ela não pediu, Jesus foi até ela e operou o milagre. E alguns de vocês talvez entrou aqui dessa maneira, com o coração destruído, a ponto de você nem ao menos pedir o milagre. Mas tem uma coisa que Deus não resiste. Salmo 51 diz assim: olha, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus não resiste a um coração contrito. Jesus, ao ver aquela mulher, Ele se compadeceu dela. Ela provavelmente nem viu, porque ela estava apenas focada na dor. E aqui é importante você refletir, porque muitas vezes na vida você está apenas focado na sua dor. Mas você precisa focar na solução. Quantas vezes, sem você nem ao menos pedir, você viu o agir de Deus na sua vida, em momentos difíceis. E depois, você viu o quanto Ele é perfeito em tudo que Ele fez. Me chamou a atenção essa passagem, mas olha só que interessante.
Porque dificilmente Jesus vai passar pela sua vida e ela vai continuar da mesma maneira. Isso aqui é muito interessante. Dificilmente Jesus vai até você e a sua vida vai continuar da mesma maneira. Vire para quem está do seu lado e diga assim para essa pessoa, olha, quando Jesus encontra uma dor profunda... Não, irmão, fala com vontade. Vamos de novo. Quando Jesus encontra uma dor profunda, Ele transforma lágrimas em esperança de vida. É importante que você entenda isso. Porque muitas vezes você está focado na dor. Você está focado na tristeza. E você nem percebe que Jesus está te observando, que Jesus está te olhando. Em uma outra passagem, agora eu quero que você vá para João 5. Me chama a atenção essa passagem também. João 5, capítulo 5, versículo 3. João, capítulo 5, versículo 3. Aqui é a passagem do tanque de Betesda. Com certeza você já deve ter ouvido falar. Mas aqui Jesus chega diante desse tanque, e olha que interessante, versículo 3 ele diz assim: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Olha que interessante. O paralítico nem reconheceu Jesus. Também estava focado ali na sua dor, também estava focado no problema. Jesus chega diante dele e pergunta: você quer ser curado? Ele nem entendeu o que Jesus falou. E vale aqui uma atenção, porque muitas vezes Jesus está falando com você durante o dia e você nem percebe, porque você está distraído. Porque você não está atento. Jesus pode usar uma pessoa para falar com você e você não prestou atenção, porque você estava apenas focado no problema. E sabe o que é interessante? Muitas vezes você está orando, pedindo para Deus: Senhor, me ajuda, me livra, manda a solução. Como esse paralítico, diante de Jesus, Jesus fala com ele, ele não o reconhece. E Jesus nesse dia, acredito que a agenda estava cheia, porque você vê que Jesus não esticou muito, falou: irmão, pega a sua maca e anda. Pode ver. Agenda corrida, Jesus, tá bom, já entendi que você não entendeu quem eu sou, faz o seguinte, pega a maca e anda. Mas olha só que interessante, porque na primeira passagem, Cleito, você falou que Jesus se compadeceu da mãe. Mas e aqui? Porque olhando aqui, o que aconteceu? Por que Jesus foi até esse paralítico, sendo que o paralítico nem o reconheceu? Tanto que ele sai sem saber quem era Jesus. Mas olha só que interessante. Vai lá no versículo 13. Porque tem uma coisa que é importante você entender, isso eu aprendi com o pastor Jairo. Jesus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E é importante você lembrar disso. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Porque olha só, versículo 13 diz assim: o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Isso quer dizer o seguinte: ele era um pecador, há 38 anos, ele era paralítico. Quando ele saiu, ele não sabia quem era Jesus. Mas Jesus vai até ele e fala assim: olha, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E é importante que você tenha essa clareza. Porque o entendimento muitas vezes já chegou. Uma vez o pastor Jairo falou algo num culto que eu achei muito interessante. O pecado ele não acontece, o pecado ele é construído.
Você não sai um dia da sua casa e de repente, pequei. Não, ele é construído. E a maneira que ele é construído, muitas vezes, é na distração, sem você perceber. Quando você vai ver, você já está enrolado, você já está envolvido. Talvez esse paralítico, ele nem soubesse o pecado que ele estava cometendo, mas Jesus foi até ele, o curou, mesmo sem ele saber quem era. Depois do encontro, ele fala, olha, não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. E eu preciso falar isso para você. Você tem um entendimento já do pecado. E Jesus talvez essa noite está falando para você, olha, cuidado, não faça mais isso, para que algo pior não aconteça. Isso quer dizer que existem situações que Jesus vem até você para te alertar. Por que ele faz isso, Cleito? Pelo amor que ele carrega, pelo amor que ele tem, que é um amor incondicional. Mesmo eu estando em pecado, Cleito, é possível que ele venha até mim? Sim. Pelo amor que ele tem por você. Mas é importante que você reflita sobre isso essa noite. Que amor é esse? Que mesmo em pecado, ele vem para me resgatar. O pecado nos paralisa, mas o amor de Jesus nos chama a levantar e caminhar em liberdade. O pecado nos paralisa, mas o amor de Jesus nos chama a levantar e caminhar em liberdade. Muitas vezes, quando você está em pecado, pode ver a sua vida ficar paralisada. Você não se acha digno de muita coisa. E é aí onde muitas vezes o inimigo deita e rola em cima de você. E Jesus está falando para você essa noite, se liberte. Porque eu te amo. Não importa o que você ouviu e não importa o que você fez. O importante é o arrependimento no seu coração para que você possa ter uma vida muito diferente depois de você encontrar com Jesus. E eu queria que você fosse agora para Lucas 13. Lucas capítulo 13. Primeira pessoa que eu trouxe para vocês, primeira passagem, Jesus vai até uma mãe que perdeu um filho e opera um milagre. Segunda, Jesus vai até um pecador e opera um milagre. Lucas 13 diz assim, versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. E louvava a Deus. Olha só que interessante. Essa mulher, ela tinha uma doença. Durante muitos anos, ela andava encurvada. Ela está em um ambiente que Jesus está, mas ela não pede para ser curada. Ela não pede um milagre. Cleito, então por que Jesus foi até ela, se ela não pediu? Porque ele viu a sede de conhecimento que ela tinha. Ela estava ali para aprender. Ela estava ali aprendendo com ele. Em nenhum momento, ela chegou até ele e falou assim, olha, me cura, Senhor. Muitas vezes, Jesus vai até você pela sede de conhecimento que você tem na palavra, pela sede de conhecimento que você tem nele, pela experiência que você tem com ele. É importante que você entenda isso. Porque olha só, quer dizer, Cleito, então que os ambientes que nós frequentamos, eles influenciam? Claro. Quer dizer então que os ambientes determinam muita coisa na nossa vida? Com certeza. Você acha que eu tive uma experiência com Jesus onde? A primeira vez que nós viemos na Delfa. E foi interessante porque eu tive uma ideia. Nós estávamos em casa, assistindo TV. Nessa época eu tinha uma outra mentalidade, era um outro Cleito. Por isso que eu falo, gente, eu lembro quem eu era. Que eu era assim, ó, eu era o tolo nível hard. Só para você entender. Não tem um tolo? Esse aí que você lembrou dele. Eu era o nível hard, era o nível mais avançado. Eu era aquele que... eu era aquele pior que tem, porque é aquele que acha que sabe tudo. Eu era esse nível. Durante 35 anos da minha vida, eu caminhei com a certeza de que eu sabia tudo. Nos últimos 10 anos, a única certeza que eu tenho é que eu não sei nada. Só para você entender o nível de tolo que eu era. E
foi feita uma matéria, na época, acho que do Geraldo Luiz, com a pastora. E nós estávamos assistindo, um domingo normal, em frente à TV, era a nossa rotina. E quando a menina viu a pastora, ela começa a chorar. Então a pastora foi e abraçou. E aí a Luciana falou assim, mas até eu, se visse a Cassiane, eu choraria. A Luciana gosta mesmo da Cassiane. A Luciana nunca falou isso de ninguém, a Luciana nunca foi fã de ninguém. Ela gosta. Eu lembrei que tinha uma amiga nossa que estudou com a gente há 17 anos atrás, que andava com a pastora, que fazia assessoria. Aí eu falei, eu tive uma ideia. Porque eu era o sabe-tudo, né? Eu falei, então eu tive uma ideia. Eu falei, eu vou entrar em contato com ela e vou dar um jeito da Luciana conhecer a pastora. Aí marquei um almoço, ela foi até em casa no sábado, e eu lembro essa cena, porque assim, ela estava sentada na mesa, e eu sentado no sofá, ela e a Luciana na mesa. Ela falou assim, estou congregando aqui em Alphaville. Aí eu, me conte mais. Ela é lá na De Alfa, da pastora Cassiane e pastor Jairinho. Eu, me conte mais. Vocês podiam ir lá. Aí eu, o que você acha, Luciana? A Luciana, vamos. Eu falei, tá bom, então a gente vai. Porque eu tinha tido uma ideia. Aí marcamos no domingo, fomos. Quando nós entramos na De Alfa, nós entramos no culto, eu lembro porque apagou a luz. Eu nunca tinha ido numa igreja que apagava a luz. Eu só ia na católica e eu tinha ido na congregação. A congregação era o homem de um lado, a mulher do outro. E a católica, aí de repente apagou a luz. Aí começou a sair fumaça, assim. E aí começou a tocar o louvor. E assim, eu não conhecia, né, o louvor que estava tocando, mas era um som bom. Eu falei assim, é bom. Mas como é que eu vou falar que eu estou numa igreja? Porque aquilo para mim não fazia sentido. E aí o louvor começou ali a cantar, a louvar, e eu, de repente, comecei a sentir assim, um arrepio, uns negócios estranhos, assim, eu não sabia o que era. Mas eu estava gostando. E, de repente, a pastora sobe, começa a louvar, e logo depois do louvor ela dá um testemunho. No testemunho que ela deu ali, eu já me emocionei muito. E aí o pastor Jairo sobe. E até então eu estou aqui sem entender nada. Porque quando o pastor Jairo sobe, eu me identifico com ele. Eu falei assim, eu gostei dele. Aí ele falou assim, quem aqui está vindo aqui pela primeira vez? Aí nós levantamos a mão, várias pessoas levantaram a mão. E ele falou assim, olha, se você já foi em outras igrejas, eu lamento te informar que essa aqui também não é a sua igreja, porque você provavelmente está buscando uma igreja perfeita. E igreja perfeita não existe. Somente Deus é perfeito. E aí eu peguei e falei assim, faz sentido. Então o pastor veio e ministrou a palavra, e durante a palavra assim, eu comecei a chorar, e eu não sabia porque eu estava chorando. Eu comecei a sentir algo muito forte, hoje eu entendo, eu estava sentindo a presença. Mas aquilo para mim não fazia sentido, porque na minha mentalidade, eu só ia na igreja quando eu estava precisando. E eu não estava passando por nenhum problema naquela situação. Eu falei, por que eu estou chorando? Minha vida está tudo em ordem, estou vivendo a fase mais tranquila da minha vida. E eu não parava de chorar, chegou um ponto que eu falei assim, olha, quando acabar o culto a gente vai embora, não dá nem para falar com a Gisele, porque não tem como. E acabou o culto, e nessa época o senhor estava falando hoje sobre dinheiro, eu não tinha mentalidade. E aí quando o senhor falou da oferta, e o senhor falou assim, Deus não precisa do seu dinheiro. E eu tinha um problema muito sério com isso. Eu falei, ainda bem que ele sabe. Porque eu tinha essa dificuldade. Eu não tinha mentalidade, eu não tinha entendimento. Mas ele falou algo que me chamou a atenção. E aquilo mexeu comigo. Mas você não quer dar o braço a torcer, porque é assim que funciona. Jesus já está falando com você, mas você não. Está tudo sob controle. Não, eu sei o que eu faço, deixa comigo. Enfim, terminou o culto. A Gisele veio, falou, vamos lá para conhecer a pastora? Aí meu plano vai dar certo. Porque até aquele momento, mesmo já tendo experiência com Deus, eu achei que o plano tinha dado certo. E quando a pastora encontrou com a gente, que ela ficou de frente para a Luciana, ela fez algo assim que me marcou muito, porque a Luciana estava travada, ela estava assim, ó. Tipo assim, ela de frente com a pastora, ela travada, a pastora veio, deu um abraço nela, mas sabe aquele abraço que você vê que a pessoa, ela desmonta. Tamanho carinho e o amor do abraço que ela deu. E a Luciana fez isso. E aquilo me chamou a atenção.
Olha só que interessante, eu achei que eu tinha um plano. Na realidade, aquele dia era assim, Jesus tinha preparado aquele dia. Nós chegamos como fãs, saímos como ovelhas. Porque foi a primeira vez que nós tínhamos ido em um lugar que nós saímos conversando, eu e ela. E a gente não sabia descrever o que nós estávamos sentindo. No outro domingo, nossos filhos vieram. Saímos os 4 conversando. Então aquilo mexeu e fazem 9 anos desde que isso aconteceu. Então, a nossa experiência com Jesus foi muito forte, esse encontro que nós tivemos com Ele. Porque, que nem eu te falei, a coisa apertou, vai na igreja, fala com Deus. Mas se está tudo bem, fica tranquilo. Então, deixa eu te falar uma coisa, muito cuidado, porque uma das maneiras do diabo te distrair é deixar a sua vida mais ou menos. É deixar a sua vida tranquila. Porque quando está tranquilo, irmão, muitas vezes a gente esquece de orar, a gente esquece de falar com Deus. Quando a coisa aperta, pode ver, campanha, oração, jejum, já está tudo, você já sabe o que tem que fazer. Então esteja atento, porque uma das estratégias que o diabo tem para te afastar de Deus é a distração, é deixar a sua vida mais ou menos. Outra coisa, você está pensando em desistir? Fique tranquilo, você está no caminho. Você nunca vai ver uma pessoa na zona de conforto pensando em desistir. Se você está passando por um desafio, se você pensou em desistir, é porque você está no caminho correto. Existe a dor do crescimento e a dor do arrependimento. Meu conselho, pague hoje a dor do crescimento, porque a dor do arrependimento não tem nada que você possa fazer para reverter. E é importante que você entenda isso. Cleito, quando eu tenho uma experiência com Jesus, quando eu começo a viver com Jesus, a minha vida fica tranquila? Claro que não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que muda é que o diabo não te toca mais. Não tem mais legalidade nenhuma sobre a sua vida. Só que, Cleito, por que então, quando eu comecei para a igreja, a minha vida, muita coisa deu errado? Claro, você trouxe um monte de coisa para a sua vida que não era de Deus. Quando você decide ter uma vida com Deus, a primeira coisa que Deus precisa fazer é tirar o que não é dele. Você quer ver um impacto? Faz essa oração aqui, ó, hoje. Faz essa oração, Senhor, tira da minha vida tudo que não é teu. Faz essa oração para você ver o que acontece. Mas já esteja atento, porque Deus pode querer tirar coisas que você tem apego, que você jamais imaginaria que aquilo ali não foi Ele que teve. Até porque quando você fez aquilo, você falou, isso aqui é de Deus. Quer outra oração forte? Faz essa oração aqui hoje. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas deixa Ele agir. Porque tem muita gente que é assim, Senhor, seja feita a tua vontade, mas me dá o branco, tá? Seja feita a tua vontade, Senhor, desde que seja aquele carro. Deixa Deus agir na sua vida. Sabe por quê? Porque aqui eu te trouxe 3 situações em que Jesus veio até as pessoas. Mas existe uma outra maneira de você se relacionar com Jesus. E eu finalizo aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Nas 3 situações, Jesus foi até essas pessoas. Se você olhar no meu testemunho, eu vou falar para você que Jesus também veio até nós. Porque naquela sala, diante daquela situação, Ele já estava ali direcionando. E só depois que eu vim ter o entendimento. Mas Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Repare que Jesus operou o milagre, mas Ele não entrou na vida da pessoa e falou, agora você é meu e ponto. Tanto que, para o paralítico, Ele falou, olha, pegue sua maca e ande. Porque Jesus, Ele não entra na sua vida à força. Apesar dEle cuidar, dEle te amar, dEle estar sempre de olho em você, pode ver. Mas Ele está à porta e bate, e aquele que ouvir, Ele entrará e ceará. É difícil descrever a minha vida antes e a minha vida depois de ter um encontro com Jesus. Tem uma série chamada The Chosen, você já deve ter assistido, e tem uma cena que ela me emociona muito. Umas 2 vezes, 3 que eu já assisti aquela cena, eu me emocionei, porque
Jesus está com os discípulos e de repente vem um leproso. E quando o leproso vem, os discípulos entram à frente e falam assim, não, vai embora. Eles querem bater no leproso. E Jesus fala, não, calma. E Jesus chega naquele leproso e dá um abraço. E quando ele abraça, o leproso é curado. E por que eu me emociono? Porque comigo não foi diferente, com você também não foi. Não tem como você encontrar com Jesus, não tem como você cruzar o caminho com Jesus e você continuar da mesma maneira. Só que o problema é que, pelos erros que cometemos, pelos pecados que cometemos, chega um momento da sua vida que você fala assim, olha, mas eu não sou digno. Quem sou eu? Ou você fala assim, Cleiton, eu sei de onde Deus me tirou. Eu lembro quem eu era. Mas é justamente por isso que é importante você lembrar quem você era e de onde Deus te tirou. Porque se Ele te tirou de lá, sendo quem você era, é porque Ele tem um propósito muito grande na sua vida. É porque Ele vai te usar de uma maneira poderosa. Existem pessoas que talvez eu não alcance, mas você alcança. Com a autoridade que você carrega da vida que você teve. O diabo, ele sempre vai fazer uma coisa, ele sempre vai te acusar com relação ao seu passado, porque ele não sabe o futuro. O diabo, ele não sabe o que Deus tem para você, mas ele percebe o impacto que você causa no mundo espiritual quando você abre a boca. Ele percebe o impacto que você causa no mundo espiritual quando você aconselha uma pessoa. Ele percebe o impacto que você causa no mundo espiritual quando você abraça uma pessoa, quando você dá uma direção. Ele não sabe o que Deus tem para você, mas sem você saber, só o impacto que você causa lá, Ele faz de tudo para que você nunca descubra o que você carrega. E por isso Ele sempre vai te acusar. Por isso Ele sempre vai falar que você não é digno. Por isso Ele sempre vai falar que, olha, você sabe o que você fez. Mas olha só que interessante, você já se arrependeu, Deus já te perdoou. E você deixa Ele ficar martelando na sua mente. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem mais a ver com você. Tem a ver com as vidas que vão ser alcançadas através da sua vida. É importante você entender isso. Ele não sabe, o diabo não sabe o que vai acontecer. Mas Deus não abre mão de você. E Ele está falando isso para você essa noite. E o que Ele vai fazer na sua vida, talvez você, no maior dos seus sonhos, nunca imaginou. Tamanho o amor que Ele tem por você. É importante que você não se esqueça disso. Porque todas as vezes que você pensar em desanimar, toda vez que você pensar em desistir, é porque você está no caminho. E Jesus está te acompanhando. Está ao seu lado. Cleito, mesmo sem eu não o conhecer, como você acabou de falar que você o conheceu, assim como foi comigo, não vai ser diferente com você. Você acha que um dia eu sonhei em estar aqui ministrando? Você acha que um dia eu sonhei em realizar os treinamentos? Nesse último final de semana nós realizamos um treinamento, 3 dias. E ao final do treinamento aconteceu algo que nunca tinha acontecido. Sempre quando eu estou falando de Jesus, eu nunca perco a oportunidade de falar de Deus. Mas ali é um treinamento, então eu levo a matéria, eu compartilho, mas sempre que possível eu dou lugar para o Espírito Santo. Mas ao final aconteceu algo que nunca tinha acontecido, porque eu já me emocionei algumas vezes, mas não da maneira como eu me emocionei. Ao final do treinamento, os alunos levantaram, bateram palma. E você vai falar assim, Cleito, você se emocionou porque eles levantaram, eles agradeceram, eles ficaram felizes? Não, porque eu senti a presença muito forte ali. Porque a minha oração é essa, Senhor, que eu seja apenas um instrumento. Senhor, eis-me aqui. Senhor, me usa, assim como os pastores foram usados na nossa vida. Assim como várias vezes o pastor chegava para mim e falava assim, Cleito, posso te falar uma coisa? Guarde o seu coração. Amém, pastor. 2016 o pastor falava isso. 2017 o pastor chegava e falava assim, Cleito, posso te falar uma coisa? Guarde o seu coração. 2018, Cleiton, pode falar uma coisa? Guarde seu coração. E todo ano o pastor falava isso. 2022. Eu entro numa zona de expulsão.
Sabe aquele momento que Deus dá uma acelerada na sua vida, que Ele dá só um empurrãozinho assim, mas parece que você sai tropicando assim que você avança? Dói, a dor do crescimento dói. Eu lembro que um dia, eu falei, pastor, eu preciso falar com o senhor. Esses 9 anos, talvez poucas as vezes que eu sentei para pedir algo, porque eu sempre gostei de sentar com o pastor, e ele sempre derramou, ele sempre transbordou. Mas aquele dia eu falei, eu preciso falar com o senhor. E eu sentei com ele, foi interessante, porque eu comecei a falar o processo, eu comecei a falar o que estava acontecendo na minha vida, e ele ficou me olhando. E eu comecei a falar, ele começou a rir. E eu falei assim, ele não está entendendo nada. Ele ri porque não é ele. E ele rindo, e eu parei assim, fiquei olhando para ele e falei assim, o que você quer que eu te fale? Eu falei, eu já sei, pastor, não tem nada para falar. Ele falou, pois é, este é o seu processo. Deus está te forjando e te preparando para algo maior. Então, não tem como você fugir. Você acha que está difícil? Não está difícil, é só uma preparação para algo maior. Não faz sentido? Então é Deus. Porque toda vez que não faz sentido é porque Deus está agindo. Toda vez que Deus te pede algo que não faz sentido, é porque você vai glorificar o nome dEle no final. Talvez você olhe e não faça sentido, mas você está no caminho. E depois você vai glorificar o nome dEle. E quando você decide ter uma vida com Jesus, olha que interessante, algumas coisas acontecem. Primeiro, através da sua vida, vidas vão ser abençoadas, assim como Pedro, quando a sua sogra foi curada. Jesus entra na casa de Pedro, ela estava na cama com febre. Jesus vai lá e cura. Ela fica boa na hora. Por quê? Porque olha só, porque Pedro andava com Jesus. Então quando você decide ter uma vida com Jesus, algumas coisas acontecem. Olha só que interessante. Um mar revolto diante do desespero, diante de uma tempestade, Jesus vai lá e acalma. Às vezes você não está entendendo nada na sua vida, não está fazendo sentido nenhum. Daqui a pouco Jesus vai lá e vai acalmar, e você vai ver, vai sentir a presença dEle. Mas o que eu quero que você guarde nessa noite, é que quando você decide ter uma vida com Jesus, algo extraordinário acontece. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, para você entender o que eu vou compartilhar com você agora. Porque quando você decide ter uma vida com Jesus, e não misture as coisas, você pode falar assim, Cleito, mas eu já sou batizado. Eu estou falando ter uma vida com Deus. Eu não estou falando vir para a igreja. Eu preciso te falar isso. Mas quando você realmente decide ter uma vida com Jesus, você fica constrangido diante de tantas bênçãos que você recebe. Chega um momento que você já está muito feliz e as bênçãos não param de ser derramadas sobre a sua vida. Alguns de vocês, assim como eu, quando nós nos batizamos, uma pessoa chegou e falou assim, ó, Deus tem pressa com você. E Deus está falando isso para você essa noite, Deus tem pressa com você. Existem bênçãos que estão retidas, e que é só questão de tempo, Ele vai começar a derramar, uma após a outra. Cleito, mas o que eu tenho que fazer? Apenas tomar uma decisão de ter uma vida com Deus. Cleito, mas não faz sentido. Mas não é para fazer sentido. Se fizesse sentido, você já teria feito. E porque não faz sentido, é Deus agindo. Cleito, mas eu não sei o que fazer. Você não precisa saber. Você só precisa confiar, você só precisa obedecer. Porque foi assim na minha vida. Não fazia sentido. Eu não sabia o que fazer. Mas eu confiei e eu decidi ter uma vida com Jesus. João 21 diz assim, versículo 6. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. É isso que vai acontecer na sua vida. Diante daquilo que Deus vai derramar, diante das bênçãos que Ele tem preparado para você, diante do constrangimento que Ele vai te trazer, vai chegar uma hora que você não vai saber o que fazer diante de tantos recursos. O seu transbordo, como o pastor Jairo trouxe muito bem aqui no começo, o seu transbordo vai impactar vidas. O seu transbordo vai impactar vidas. Talvez hoje você pode olhar e falar assim, Cleito, mas meu copo está vazio. Não se preocupe.
que muito antes do que você imagina, o seu copo vai estar cheio, mas não apenas cheio, ele vai estar transbordando. E porque ele está transbordando, quem está próximo a você é atingido diante daquilo que ele vai derramar na sua vida.